A paz do Senhor, eu estava hoje folheando aqui a minha Bíblia e abri aqui em Deuteronômio, no capítulo 21, me deparei com uma passagem que eu já li, claro, várias vezes, mas a gente precisa ficar consultando a Bíblia sempre, né, irmãos? E eu me deparei aqui com uma passagem que me fez lembrar uma pergunta que me fizeram uma vez, que foi: Irmã Ângela, não lembro agora quem perguntou, mas me perguntaram: Irmã Ângela, como eram os casamentos ali no tempo de Moisés, no tempo, né, dos primórdios do povo de Israel, como é que eram os casamentos? E eu disse que era assim: um homem dormia com a mulher, e a partir do momento que eles mantinham relações, o casamento já estava consumado, né? O casamento fosse consumado, já seria um marido e mulher, assim como a gente vê ali que aconteceu com Rebeca e Isaac. Não sei se vocês lembram, mas quando Abraão mandou o seu servo Eliezer buscar uma esposa para Rebeca, para Isaac, né? E ele trouxe Rebeca. A palavra do Senhor diz que imediatamente Isaac amou a Rebeca e tomou ela e levou para dentro da tenda da sua mãe, Sara, e ali, né? Eles consumaram aquela união, aquele casamento. E a palavra diz que ele a amou e ele foi consolado pela morte da sua mãe. Então foi assim que se deu o casamento de Isaac e Rebeca, né? Pelo que parece, é isso que dá a entender a palavra de Deus. Mas as pessoas dizem que não, que houve todo um protocolo, que houve festa de casamento, só que a Bíblia não narrou a festa de casamento, nem nada. Mas, gente, não aconteceu isso não, né? A gente sabe que Eliezer levou na casa dela os presentes, ela já sabia que era para casamento. E quando ela chegou, o casamento foi consumado, só isso. E aqui a gente vê uma passagem que nos remete a isso também. Porque veja bem, aqui em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 10, diz como é que deveria ser se um homem, um guerreiro de Israel, quisesse tomar por mulher uma das mulheres que eles pegassem por despojo, né, nas guerras, porque durante as guerras eles destruíam todos os guerreiros e tudo aquilo que Deus mandasse destruir. O que sobrasse eles levavam como despojo, era o despojo de guerra. Então, muitas vezes eles traziam mulheres e homens para serem escravos como despojo de guerra. E aqui narra uma dessas situações, onde o Senhor diz: quando saírem à guerra contra os seus inimigos e Adonai, seu Deus, os entregar a vocês e fizerem deles prisioneiros, quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, leve-a para sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e retirará as roupas de prisioneira. Então ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe durante um mês inteiro. Depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser seu marido, e ela será sua mulher. O que eu estou querendo dizer? Observe que, para ela se tornar esposa dele e ele se tornar marido dela, o que tinha que acontecer? Ele só tinha que levar ela para a sua casa e manter relações sexuais com ela. Pronto. Após isso, ela seria considerada sua mulher e ele seria considerado marido dela. Entenderam? Simples assim, era dessa forma. E diz mais Deus, né? Que isso aqui são leis, gente. Leis que o próprio Deus deu ao povo de Israel, tá bom? Então aqui é Deus falando, pelo amor de Deus. Então, vamos continuar. Deus ainda disse mais. Ele disse: no caso de o homem perder o interesse por ela, ele a deixará partir. Olha só. Era tão simples a saída quanto foi simples a entrada. Veja bem, no caso de o homem perder o interesse por ela, ele a deixará partir se ela quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como uma escrava, né? Então é isso aqui era uma lei para que o homem soubesse
como lidar com essa situação, porque isso acontecia, gente, né? Imagine lá um guerreiro, vai para a guerra, aí encontra aquela mulher que não faz parte do seu povo, né? Faz parte daquele povo destruído contra o qual ele está lutando, mas ele se apaixona pela mulher e ele traz ela para casa e faz dela sua esposa, mas de outra forma, ela viria como escrava, porque ela é despojo de guerra, e mesmo assim Deus não quer que ele humilhe essa mulher como uma escrava. Não pode usar e abusar dela sexualmente só porque ela é de outro povo, porque ele a trouxe como despojo, e depois lançá-la fora. Veja como o nosso Deus é bom. Mesmo com uma mulher sendo um despojo de guerra, o Senhor quer que o homem a trate com respeito, né, sem a humilhar. Mas vamos para outra parte que é interessante aqui também. Tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Era o caso de homens que se interessavam por uma virgem de Israel, né? Negociavam com o pai e com a mãe o casamento e depois davam uma de engraçadinho para se livrar da moça, não queria mais o casamento. Olha só, aqui está prevendo essa situação. Olha, Deus dizendo, se um homem casar-se com uma mulher, mantiver relações sexuais com ela e depois disso deixar de gostar dela, olha, preste atenção nessa parte. Deus está dizendo, se esse rapaz deixar de gostar dela, observe que tudo que ele vai fazer agora é porque ele deixou de gostar dela. Se deixou de gostar é porque gostava, certo? Eu estou chamando a atenção para essa passagem porque não é o que acontece muito, gente, nos nossos dias, até hoje. Um homem casa com uma mulher, deixa de gostar dela e depois quer abandonar? Pois é, isso não é de hoje, não. Olha só, se o homem casar com uma mulher, né, manter relação sexual com ela e tudo mais, e depois deixar de gostar dela e fizer falsas acusações contra ela e difamar o caráter dessa mulher, dizendo, eu me casei com essa mulher, mas quando me relacionei sexualmente com ela, não encontrei evidências da sua virgindade. Eita, está acusando a mulher de não ser mais virgem. Mas aí, o que acontece? Aí vamos continuar. O pai e a mãe dessa mulher devem apresentar a evidência da virgindade dela aos líderes da cidade junto ao portão. Gente, eu fico imaginando o que deveria ser a evidência dessa virgindade, né? Essa prova que o pai e a mãe teriam que apresentar de que aquela mulher, sim, era virgem. De que essa moça era virgem, sim, quando ela se casou. Vamos continuar. O pai e a mãe da mulher devem apresentar a evidência da virgindade dela aos líderes da cidade junto ao portão. O pai da mulher dirá aos líderes, permiti o casamento de minha filha com esse homem, mas ele a odeia, e por isso apresentou acusações falsas ao dizer que não encontrou evidências da virgindade dela. Contudo, eis a evidência da virgindade da minha filha, e eles colocarão a roupa diante dos líderes da cidade. Que roupa é essa, gente? Será que era a roupa que ela estava usando durante a lua de mel? Ou os lençóis? Onde ficou ali aquela marca de sangue, né? Quando ele tirou a virgindade dela. Eu imagino que as virgens naquela época, elas tinham que se atentar para isso. Imagina. A mulher ter que guardar os lençóis, né? Após a sua lua de mel, para provar que era virgem na ocasião do casamento, né? Já prevendo que o marido poderia fazer uma coisa dessa, acusar, tentar difamá-la para se livrar dela. Mas eu pergunto a vocês, e se porventura essa mulher, essa virgem de Israel, essa mulher de quem esse homem estaria tentando se livrar, se ela não tivesse sangrado na sua noite de núpcias, porque acontece isso, nem toda mulher sangra nas suas núpcias, certo? Na sua primeira vez. Como que essa mulher faria, como que esse pai e essa mãe faria para provar e comprovar a virgindade dessa mulher? Olha que situação difícil, olha que covardia que esse homem estaria fazendo com essa mulher. Mas vamos continuar. Eles colocarão a roupa diante dos líderes da cidade. Os líderes da cidade deverão tomar o homem e puni-lo. Pronto.
Comprovada a virgindade da moça, sendo comprovado que esse homem estava mentindo, o que aconteceria? Os homens da cidade deveriam tomar esse homem e puni-lo e multá-lo em cerca de 1 quilo de shecalim de prata, que será dado ao pai da jovem, por ter o homem difamado uma virgem de Israel. Ela permanecerá mulher dele e ele não poderá se divorciar dela enquanto viver. Pronto. Essa aqui é uma das situações em que era proibido o divórcio, certo, gente? Como punição para esse homem, olha só, porque ele tentou difamá-la e se livrar dela. Mas como ele atentou contra ela, tentando difamar essa mulher, difamar o caráter dela, difamar a família e tudo mais, o castigo dele, né, porque ele não conseguiu se livrar dela. Então o castigo dele seria ficar com ela até o resto da sua vida. Ele não poderia se divorciar dela enquanto ele estivesse vivo, ok, gente? Então essa seria a punição dele por tentar difamá-la. Mas aí vamos para mais adiante, que diz assim: no entanto, se a acusação for apoiada pela falta de evidências, gente, pelo amor de Deus. Aqui ele vai falar o que vai acontecer se esse pai, essa mãe e essa mulher não conseguirem comprovar a virgindade dela. Olha só. Se a acusação foi apoiada pela falta de evidências de virgindade da jovem, o que aconteceria com ela se ela não conseguisse provar a sua evidência, a sua virgindade? Aconteceria que ela seria levada à porta da casa de seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, pois ela cometeu um ato vergonhoso em Israel ao se comportar como uma prostituta. Gente, que coisa triste. Ela sofreria esse castigo cruel, ser apedrejada diante da porta da casa do seu pai. Sabe por quê? Se fosse o caso, né, se ela tivesse realmente perdido a virgindade antes do casamento, porque a acusação do marido era essa, se ela tivesse perdido a virgindade antes do casamento, o castigo dela seria o apedrejamento até a morte, né? Fatal. Por quê? Porque para Deus é muito sério esse negócio da mulher, ela se perder antes do casamento, gente. Para Deus, olha, é prostituição, olha aqui o nome. Eu estou falando isso porque hoje é tão assim, a nossa cultura, entendem? Não se ensina mais isso, que a moça se guarde, se preserve para o casamento, porque para Deus, intimidades antes do casamento, olha aqui, é prostituição. Ela se comportou como uma prostituta, certo? Enquanto vivia na casa de seu pai, ou seja, as moças que vivem na casa dos pais, são dependentes dos pais, ou que tem qualquer tipo de vida, não é obrigada a estar na casa do pai, mas está na idade de casar e fica mantendo relacionamento, né, com homens, cuidado, gente, Deus olha para isso como prostituição, tá bom? Deus, ele criou o sexo, a intimidade para ser desfrutado dentro do casamento, Então, tudo que é intimidade, que é sexo, tudo que é intimidade é sexo fora do casamento, para Deus, é prostituição, tá bom? E aí, ele diz, desse modo vocês darão fim a tamanha maldade em seu meio. Deus está chamando de tamanha maldade a prostituição. E a moça deveria pagar com esse castigo terrível para que ela servisse de exemplo para as outras, para que as outras não se prostituíssem antes do casamento, ok? Então, para Deus, isso é sério, gente, é sério. Mas vamos continuar mais um pouquinho, já que a gente está aqui. Deixa eu ler mais um pouquinho para a gente observar outra situação. Se um homem for encontrado dormindo com uma mulher casada, os dois deverão morrer, aqui é a palavrinha, e o homem, porque o homem foi para a cama com a mulher e também a mulher. Desse modo, vocês eliminarão tamanha impiedade de Israel. Nesse ponto aqui, ele está falando de adultério. Adultério é quando o homem foi encontrado dormindo com uma mulher casada. Como é o nome disso? Adultério. E realmente, em todas as listas, em Gálatas, em Apocalipse, em Coríntios, a gente vê que o Senhor diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, por que o final
desse homem e dessa mulher seria a morte, né? Por quê? Porque adultério, gente. Perdão o barulho, tá? Porque eu tô aqui na área da minha casa. Então, isso é sério para Deus. Vamos se lembrar, tá bom? Sexo antes do casamento é uma coisa grave diante dos olhos de Deus. Mudou-se os tempos, passou-se o tempo, nós entramos na era moderna ou pós-moderna, como queira, mas o nosso Deus é o mesmo. Ele não muda e nele não há mudança nem sombra de variação, como diz a palavra. Então, para Deus, prostituição continua sendo prostituição, adultério continua sendo adultério, tá bom? E Deus odeia isso. Então, essas eram só algumas observações que eu queria compartilhar com vocês aqui da minha leitura bíblica de hoje, Deuteronômio, capítulo 21, né, uma porção aqui do capítulo 21 de Deuteronômio e uma porção do capítulo 22 de Deuteronômio. Amém? Leiam. E depois vocês me dizem o que vocês acham aí. Amém? Fiquem com Deus em nome de Jesus.